O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito estimados irmãos e irmãs, principalmente todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, hoje nós temos a alegria ainda de celebrarmos a oitava da Páscoa, que a Igreja nos convida, a Igreja nos oferece este tempo especial como se fosse ainda o domingo da Páscoa. Então estamos redobrados ainda de alegria pela vitória do Senhor sobre a morte. E nesse domingo nós ouvimos esta passagem em que o Senhor se coloca diante dos seus discípulos. E nesta passagem nós encontramos uma realidade muito própria da igreja, que é justamente essa, em que os discípulos, então, eles estão com as portas fechadas por medo dos judeus. E nós podemos imaginar que esse medo dos judeus era, evidentemente, o medo da perseguição, o medo que, de fato, aquilo que aconteceu com Jesus pudesse acontecer com cada um dos discípulos. Segundo alguns exegetas também, dizem que talvez o discurso, a mentira que havia sido espalhada de que o corpo do Senhor havia sido roubado, então os discípulos também poderiam ter esse medo, como que alguém daquele grupo pudesse vir pedir contas deste fato, de que o corpo do Senhor poderia ter sido roubado. Mas o fato é, então, que o Evangelho nos diz que os discípulos estavam com medo. E esse medo nós podemos interpretar justamente com o medo que faz parte da vida humana, faz parte do coração da humanidade. Nós somos, muitas vezes, afligidos por este medo. E a tentação de nos fecharmos entre nós mesmos. Então, os discípulos tiveram essa tentação de estarem fechados neste lugar. Estando fechados, Jesus Cristo entra e se coloca no meio deles. E aí nós já vemos o discurso, a narrativa da ressurreição do Senhor, do que ela significa.
que não significa que os discípulos tiveram uma visão do Senhor, não significa que os discípulos tiveram, que eles estavam tendo uma alucinação coletiva, ou que eles viram o Senhor de uma outra forma, que não o seu próprio corpo, o Jesus Cristo completo, com o seu corpo, com a sua alma, com toda a sua alma, com toda a sua divindade, era verdadeiramente o Senhor que estava diante deles, porque ele entrou com as portas e as janelas fechadas, ou seja, o corpo glorioso do Senhor está sobre uma outra lei física, uma outra lei da natureza que nós não conhecemos, mas é o Senhor que está junto com os seus discípulos. E quando o Senhor ele se coloca no meio dos seus discípulos, quando ele está junto, quando nós estamos juntos com o Senhor, quando nós temos a certeza que ele está conosco, há um movimento da alma que passa do medo, e o Senhor diz: a paz esteja convosco. Somente o Senhor Jesus é ele que pode nos conferir a verdadeira paz, a paz que nós buscamos, a paz que o mundo busca, só pode ser alcançada verdadeiramente com o Senhor Jesus. E por isso há esse movimento da alma passando do medo para a paz, e a paz que produz uma profunda alegria, porque diz ali: os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Então nós podemos fazer muito esse paralelo da vida da igreja, da vida de cada um de nós, quando nós, por causa dos medos da vida, e nós podemos elencar os medos que estão por aí no dia de hoje, nos nossos últimos tempos por aí, o medo da violência, o medo, enfim, das crises financeiras, o medo das doenças, o medo da pandemia. Temos tantos medos que nos afligem, mas temos a tentação, podemos ter a tentação de nos fecharmos entre nós mesmos, de estarmos exageradamente fechados. Mas se o Senhor está no nosso meio, ele nos tira o medo, nos confere a verdadeira paz e nos conduz até a alegria verdadeira, que somente o encontro com ele pode fazer com que nós alcancemos. E vejam que depois disso há um outro movimento, há um movimento de entrada do Senhor, e a entrada sempre significa tomar parte, fazer parte daquela composição, estar presente. Então Jesus vem ao encontro do seu povo que está com medo, vem ao encontro dos seus discípulos, vem ao encontro da igreja que pode ser atacada aqui pelo mundo lá fora. O Senhor vem ao encontro da sua igreja, ele tira o medo, confere a paz, nos conduz à alegria, mas tem um porém: assim como o Pai me enviou, assim como Jesus é enviado pelo Pai, eu também vos envio. Vocês precisam sair, não podem ficar fechados, vocês precisam sair. E a missão que o Senhor dá para a igreja é perdoar os pecados. Então, o grande anúncio que a igreja faz para o mundo é que o Senhor está vivo e que há perdão para os pecados. Há um perdão, nós podemos recorrer à infinita misericórdia de Deus. E se não fosse assim, esse mundo ele seria tremendamente cruel conosco. A nossa vida nesse mundo ela seria terrível, porque se nós não acreditamos que o Senhor está vivo e que Deus perdoa os nossos pecados, então nós não temos condições de carregar as cruzes, os sofrimentos e as dificuldades dessa vida. Então a missão que o Senhor dá para a sua igreja, dá para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vocês precisam sair, não podem ficar fechados. E vejam que Jesus deu um grande poder para os seus discípulos, para esses primeiros sacerdotes da igreja, esses primeiros consagrados da igreja. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem os pecados estiverem retidos, a quem vocês não perdoarem, eles lhes serão retidos. Então vejam que esse poder que Jesus Cristo dá para os seus primeiros consagrados é um poder que só Deus tem, de perdoar os pecados. Muitas vezes, em outras passagens do Evangelho, quando Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, vai, os teus pecados estão perdoados, muitos ficavam admirados, porque como um homem tem poder de perdoar os pecados? Porque é Deus que perdoa os pecados. Deus é o ofendido com o pecado, ele pode perdoar. Então nosso Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder, ele pode transferir esse poder também à igreja. Então essa missão que a igreja recebe do Senhor, de ir anunciar ao mundo que o Senhor está vivo e perdoar os pecados.
E no final, depois tem esse relato tão bonito de Tomé, onde Jesus diz, por fim, diz: não sejas incrédulo, mas fiel. A fidelidade que faz com que possamos exclamar: meu Senhor e meu Deus. E não poderíamos deixar de fazer também um paralelo com esta alegria que nós estamos celebrando hoje, os 73 anos da bênção do nosso santuário aqui em Santa Maria. E justamente nós podemos comparar o santuário com este cenáculo, com esta casa, com este lugar, aonde tantos já há 73 anos encontraram aqui o Senhor, encontraram aqui a paz, encontraram aqui esta palavra: eu também vos envio. Este lugar também, como corrente de graças, como trono da nossa querida Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Xanxta, como lugar da invocação do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, também é o lugar que faz com que sejamos enviados para o mundo. É o lugar onde nós encontramos o Senhor na Eucaristia, encontramos o Senhor na sua palavra, encontramos a Mãe de Deus. É este lugar em que Deus nos dá a mão e nos tira o medo. Se nós imaginamos a história desses 73 anos, quantas pessoas entraram aqui, quantas famílias, quantas lágrimas foram roladas nesse lugar, quantas graças foram dadas a Deus aqui nesse lugar, quantos milagres foram encontrados aqui. Então, talvez não sabemos contar quantas pessoas entraram com o coração amargurado, cheio de medo, cheio de dúvidas, mas aqui encontraram o Senhor lhes dizendo: a paz esteja convosco. Encontraram o Senhor ressuscitado, que pode entrar em qualquer lugar, que pode entrar em qualquer vida, que não há porta, não existem portas fechadas, não existem corações suficientemente fechados para o Senhor, se Ele quiser entrar. Então, neste lugar de graças, no nosso santuário, o Senhor, para inúmeras e tantas pessoas, disse, para nós mesmos, já deve ter dito tantas vezes: a paz esteja contigo. Não há mais medo, não há mais razão para temer, se nós estamos com o Senhor. E aqui nós fundamentamos a nossa profunda alegria de sermos filhos de Deus. E aí, pelas portas do santuário, nós saímos, porque não podemos estar fechados, não podemos estar trancados. Então nós queremos sair para o mundo e justamente revelar esta alegria da vitória do Senhor sobre a morte e, consequentemente, as glórias de Maria. Justamente como disse o nosso querido Pai Fundador, né, justamente deste santuário Tabor, a Mãe de Deus quer iniciar a sua marcha triunfal. E ela é triunfal porque ela é cheia de vida. Ela é triunfal porque é a vitória de Deus sobre todo o pecado e sobre toda a morte. Então, que essa grande celebração de hoje, desses 73 anos da bênção do nosso santuário, nós possamos renovar juntos, nós que estamos aqui, aqueles nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, renovemos justamente este desejo que o santuário seja cada vez mais este lugar de graças, esse lugar onde a Mãe de Deus começa a sua marcha triunfal. Que possamos encontrar aqui a verdadeira paz que nos tira o medo e que nos conduz à alegria de sermos filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.